Olá, pessoal. Eu sou Patrícia Morgado, psicóloga, e esse é o meu podcast Socorro, Tô Exausta. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre maternidade compulsória. E se eu não quiser ser mãe? Tudo bem, gente, eu já não tenho mais essa possibilidade, eu já sou. Mas hoje eu tô aqui com a Luciana Lamblé e a gente vai discutir exatamente algumas questões que são quase que obrigatórias às mulheres. Se não obrigatórias ou faladas abertamente, mas implicitamente, esse lugar da mulher de quase que obrigatoriamente ter a maternidade como um caminho, como se fosse o único caminho para uma mulher para alcançar a felicidade. Então, para isso, Luciana tá aqui comigo. Luciana Lamblé, ela é doutora em História. Eu adoro falar isso, gente. Doutora em História. Maravilhosa. Professora do ensino superior e... Básico. Eu sabia que eu ia esquecer. Ensino superior e básico. E Luciana vem aqui hoje contar também, falar... E se eu não quiser ser mãe, né, Luciana? E se eu não quiser? Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada, muito me honra estar aqui. Obrigada mesmo, parabéns pelo projeto. Estou acompanhando desde o primeiro episódio, Muito que foi bom. com a Brenda. E, nossa, tem enriquecido muito as reflexões. Você tem trazido para cá reflexões que são muito importantes, muito contemporâneas. E tenho certeza que tem ajudado as pessoas. Aliás, você é mestre nisso, em ajudar as pessoas. Ai, gente, meu coração ficou quentinho agora. Obrigada, Lu. Muito obrigada. E obrigada você ter aceitado vir. Eu sei que a agenda de todo mundo é apertada, mas você ter feito um monte de concessão pra estar aqui hoje. Imagina. Obrigada, tá? Mas vamos falar um pouquinho disso, né? Eu fiquei pensando muito, quando eu te chamei pro programa, eu gosto sempre de falar por que vieram as ideias, né? Primeiro porque eu queria fazer um programa com você, era fato. Eu te acho super inteligente, super antenada, super culta, lê pra caramba, sabe? E a gente tem altos papos juntas. E aí eu fiquei pensando, o que eu quero falar com a Lu? Eu falei, pô, a Lu não é mãe. Aí me lembrei, porque eu falo muito de maternidade e tal. Me deu aquele estado, eu falei, pô, a Lu não é mãe. Ai, cara, a gente podia falar sobre isso, né? Essa dobradinha, né? Do tipo, tá, mas por que tem que ser mãe também, né? Eu acho ótimo ela não ser mãe, mas por que tem essa coisa? Tem que falar de maternidade. Maternidade tem que estar atravessando o tempo inteiro o caminho da mulher. E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, falasse um pouco sobre o que é essa maternidade compulsória. O que é pra você essa ideia de maternidade compulsória? Olha, já que você falou dessa questão de ler muito e tal, vou começar aqui falando sobre um livro que eu li recentemente. Ele é um livro com muitas limitações, até porque foi escrito por um homem. Mas tudo bem, ele foi escrito por um homem para homens. Se chama Homens Justos. Mas a primeira parte do livro, ele é dividido em 4 partes, mas a primeira parte do livro é muito interessante, porque ele está se perguntando assim, por que em momentos históricos tão diferentes, em culturas tão diferentes, houve o patriarcado? Por quê? Né? Como assim, sabe? Em lugares tão diferentes, o que tem em comum esses lugares que subalternizava a mulher? E aí ele vai chegar na questão da maternidade e da menstruação. O útero. Nossa! E aí eu acho que ele dá um painel muito interessante. Essa primeira parte do livro é muito interessante, né? O quanto esse lugar do útero, tanto da menstruação quanto da maternidade, ela foi colada em nós mulheres nesse papel que nós teríamos na sociedade. Então, olhar para uma mulher é olhar para uma mãe. Olhar para uma mulher é alguém que tem um útero preparado para receber. Ai, Entendeu? nossa, isso é tão enclausurante. Só de você falar me deu uma sensação, assim, sabe? Ai, tipo, pô, tô com um carimbo na testa, né? Exatamente. Então, exatamente isso. Então, como, por exemplo, o período menstrual, muitas vezes a mulher fica com cólica, com enxaqueca, com dores, então ela precisa se recolher. Então, isso é visto como, né, uma forma de não precisa se recolher, tá vendo? Ela é mais frágil, ela precisa de mais cuidado, ela não pode, né, quando ela tá grávida, certas coisas ela não pode fazer. Como é que ela vai à caça? Como ela vai pescar? Como que ela vai com 9 meses de gravidez? Então, assim, e esse lugar acaba colando e sendo naturalizado isso, né? Ah, tá vendo como é natural?
né? Entendi. Pela natureza, a mulher pode, né? A mulher, digo aqui, né, cis, enfim. Né? E aí a gente entra num outro debate, muito da resistência da mulher trans. Ah, mas não tem útero, enfim. Aí já é um outro exatamente. Não debate. vamos falar, eu não vou me entrar nisso. Quando você começou a falar da mulher e do útero, eu pensei assim, que a galera vai falar, ih, mas a mulher... Eu falei, gente, não, tá. Não, falar da galera que tem útero. Numa questão bem cisgênera mesmo, né? Só pra gente delimitar e ter esse corte, que é até do lugar mesmo que eu posso aqui falar. Você pode responder, né? Que eu posso responder. Então, assim, essa coisa de ter este corpo supostamente preparado para isso, acaba internalizando esse olhar que cola até hoje. Mas tá super colado, né? Tá colado aqui no meu cangote, meu bem. Mulher, exatamente, da mulher como mãe. Então, assim, é muito interessante que eu fiquei pensando nessa pergunta, né, que você colocou como título, né? E se eu não quiser ser mãe? E aí é muito interessante porque é uma pergunta que eu nunca me fiz. Você não quiser ser mãe? Você nunca se fez essa pergunta? Nunca foi uma questão pra mim a maternidade. Eu nunca parei pra pensar. Cara, e aí, vou ser ou não mãe? Ótimo. Isso, entendeu? Então, super pra mim... entendi que foi o que eu pensei hoje antes de vir pra cá. Sim, já vou porque falar. Várias pessoas falam isso. Você se importa de falar sobre isso? Não, nunca foi uma questão, inclusive. Nunca esteve em pauta, eu nunca me perguntei. Porque nunca foi um desejo. E aí, um pouco, né, do que a gente estava falando aqui antes, né? Sempre quando eu falo, não, eu não sou mãe, eu escuto duas coisas, né? Ou uma... Ai, não, mas ainda dá tempo. Não, mas... Ou seja, como se fosse natural que eu quisesse. Estava até contando aqui uma anedota para a Patrícia, Dia das Mães desse ano. Eu fui dar os parabéns para uma pessoa que eu sei que é mãe, que é avó, e eu falei assim, olha, parabéns pelo Dia das Mães, que seja uma ótima comemoração. E aí ela virou para mim e falou assim... Você é mãe? Eu falei, não. Ai, não, mas ainda dá tempo. Tá? Ou seja, naturalizou esse desejo, ainda né? Ainda te chamou de velha, amiga. Ainda me chamou, exatamente. Tipo, ainda dá tempo. Ainda dá Será tempo. que ainda tem alguma coisa que preste aí? Exatamente. Vamos lá, estamos aqui na força, aqui oremos. Tipo assim, você precisa disso para ser feliz. Não, sim. Pra mim tá colada essa ideia da felicidade da mulher associada à maternidade. Essa é uma o que outra não tem coisa. nada a ver uma coisa com a outra. E pelo amor de Deus, quem é mãe aqui sabe muito bem que não tem nada a ver. Sim, essa é uma outra coisa também. E aí, a segunda coisa que eu ouço muito é, por quê? Por que você não quer ser mãe? E aí, assim, ok, eu acho que assim, tem uma curiosidade, porque a grande maioria tá ali na maternidade. Acho que tem essa curiosidade, mas aí eu também me pergunto assim, por que ninguém chega pra alguém que tá falando, quero engravidar, por que você quer ser mãe? Por quê? Assim, de onde vem esse desejo? E assim, ninguém pergunta pros homens também. Por que você quer ser pai? Exatamente. Por que você quer ser pai? Então, assim... Até porque eu acho as respostas muito vazias quando se fala disso. Muito numa repetição de modelo, ou tentando suprir alguma falta no modelo familiar originário, ou então nessa coisa do eu quero repetir. É sempre ligado à própria história de família. Então, eu vejo muita resposta masculina, no caso, eu quero ter... um filho, fazer as coisas que eu recebi. Ou então, eu quero dar ao meu filho o que eu não tive. Sim. Mas é sempre uma resposta a partir do próprio ego, a partir das próprias fissuras. Sim. Sabe? E já me fizeram a seguinte pergunta também. Você tem algum problema com a sua mãe? É por conta da sua mãe que você não quer ser... Gente, minha mãe é tão maravilhosa. Minha mãe... Gente, ela sonhou tanto a maternidade. Imagina ouvindo... Mãe, desculpa. Ela tá sabendo. Eu nunca contei isso pra ela. Ela tá sabendo isso agora. Desculpa aí, mãe. Mas já me perguntaram isso. Eu tenho trauma com Mas minha eu acho mãe. engraçado como é que colocam vocês... Tem que ter algum problema. Então, aí que eu queria chegar. Tem algum problema, porque eu tô fugindo da norma, daquilo que é naturalizado. Então, assim, a minha formação é em história, né? Quem é ali das ciências humanas, você também na área, sabe muito bem disso, que não é natural, né? Mas a gente tende a naturalizar a nossa cultura, a nossa sociedade, nossos hábitos, costumes. Então, assim, é muito internalizado nas pessoas essa associação mulher-mãe. E aí, quando você foge disso, e no meu caso, tá? Que é um caso específico de alguém que não quis ter filho, né? Porque aqui estamos falando de uma escolha, né? Tem aquelas pessoas que não puderam ter, sim, que aí é um outro assunto. Meio que você foge do padrão. E aí você... já me chamaram de coração gelado. Coração gelado é uma coisa que eu escuto com frequência, coração mesmo sendo gelado. mãe. Então, amiga... O negócio tá feio.
Olha, Ai, o negócio tá feio, olha, vai. lembrei que eu tenho compromisso. Então, eu tenho coração gelado, essa coisa assim, mas por quê e tal. E Mas já eu gostei do que você mencionou, por favor, mencione. O quê? Do Do que você perguntaram pra você. De você é lésbica? Ah, sim, foi. Eu tava comentando isso com Gente, o rapaz. Perguntaram, mais uma vez já, se eu sou lésbica por não querer ter filho. E aí a gente tem mil problemas, né? Como se mulheres homossexuais não desejassem a maternidade. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, ou não gente, mas tem um monte de mulher que é homossexual e que quer ser mãe. Então, assim, é muito associada a mulher no sentido mesmo performático do ser mulher. É uma coisa muito heteronormativa, cara. Sim, Essa visão que a sim, gente tem da maternidade, dessa... Que é isso? Aí se você é lésbica, você não tem vontade de ser mãe? Mas qual o empecilho? Assim, não tô entendendo. Eu não tenho útero. Pois é, então vamos decidir sobre se o isso. problema é útero ou não. Pô, aí no caso tem 2, olha que maravilha. É verdade. Pode ter 2 ali. Enfim, mas tem isso. E eu já ouvi, óbvio, clássico dos clássicos, que é que eu nunca vou saber o que é o verdadeiro amor, né? O grande amor, que é o amor da mãe por um filho e tal, não sei o quê. Como se a gente não fosse capaz de amar e amar várias coisas. Como se só esse amor definisse o que é importante na vida. Mas a gente é muito... Falta um letramento sobre o que é amor, né? O Erich Fromm fala isso, né? Que é um exercício amar. A Bell Hooks fala isso, né? A gente tem uma visão do amor romântico muito ruim. Concordo. A gente tem uma visão do amor materno muito ruim, do amor, né? Do amor pelos amigos. Como se a gente não pudesse construir outras redes de amor e de afeto. E assim, a gente é muito iletrado no amor. Concordo, porque eu acho que a ideia de amor tá muito ligada somente a amor romântico e amor parental. Sim. Sim. E isso não é assim que funciona, gente. A verdade é que a criação de vínculos e que você vai realmente sustentar ao longo da vida, ela tem que ser muito mais diversificada do que isso. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí, falando mesmo de saúde mental, gente. Porque não dá, hoje em dia, as famílias desestruturadas do jeito que estão, a gente pensar só nessas únicas fontes de amor, né? Sim, sim. E, gente, é tão gostoso, assim, amar em diversas situações, em diversas redes, em diversas relações, assim. Eu acho que uma coisa muito positiva que a gente tem falado hoje em dia, que tem mencionado, é a questão do amor do amigo. Sim. Entre amigos, né, e amigas, assim. Eu acho isso tão fundamental, assim, pra mim, muito estruturante, assim. Pra mim é total, gente. É muito estruturante. Eu sou cercada de amor parental, né, meus pais, meu irmão, minha família, assim, é uma família muito amorosa. Eu sempre fui cercada de muito amor. Eu aprendi a amar muito cedo. Isso também é muito bom. Então, gente, não tem nenhum trauma com a minha mamãe. Beijo. Fui ensinada a amar muito, muito cedo. Nesse sentido, nesse lugar de filha, de irmã, de neta. Depois, assim, uma aprendizagem muito grande também da valorização da amizade. Tanto é que eu tenho amigas, assim, de décadas, que são, assim, amicíssimas mesmo, assim. Tenho amigas de 30 anos, né? E também essa coisa do amor romântico também, assim. E não é um maior que o outro, melhor que o outro, mais potente com o outro. Acho que depende de como a relação é construída. Que não são essas verdades aí absolutas que a gente escuta, né? Que eles acham que é verdade absoluta, né? De lá e de cá, isso aí não é o que define exatamente a tua escolha. Porque isso pra você não foi uma escolha. Não é um desejo, não vê... Olha, uma vez eu tava falando com a minha outra terapeuta, e a gente tocou nesse assunto, é minha ex-terapeuta, e a gente tocou nesse assunto, ela teve um acesso de riso. Fico impressionada que as terapeutas, elas se divertem, assim. Sim, gente, a gente é humano. Eu tô ali na dor, né? E a pessoa tá rindo, mas tá tudo bem. Não, tudo bem. Ana, um beijo, Brenda, um beijo. E aí, não sei, porque tocamos nesse assunto da maternidade, e ela também escolheu não ser mãe, né? Essa outra terapeuta. E aí, eu falei assim, não, mas isso nem esteve em pauta, né? Sabe assim, ir a Marte? Eu fiz essa comparação e ela teve acesso de riso. Sabe assim, você já parou pra pensar? Não é que não dá, assim, você já parou pra pensar, então, não esteve em pauta. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu vim pensando nisso no carro, né? Exatamente sobre isso. Pra mim, não era uma pauta também. A mesma coisa que você colocou aqui. Eu nunca tinha me feito a pergunta. Quero ser mãe, não quero ser mãe. Quero ser mãe, não quero... Nunca. Nunca fiz. E eu fui ter filho, eu engravidei, eu tinha 36 para 37 anos. Então, eu não engravidei novinha.
Só que eu fico tentando lembrar, né? Foi há 6 anos atrás. E eu fico assim, gente, mas assim, eu não lembro em momento nenhum de eu parar e me questionar sobre quero ser mãe. Ah, estou ficando velha para ser mãe. Ou... E aí eu até comentei isso com você. Eu acho que eu era muito mais cobrada do cadê um marido, né? Cadê um boy magia aí do lado? Do que exatamente um filho. Eu acho que as pessoas ficam exatamente esperando essa colagem aí, né? Vem o maridinho, depois vem o filhinho. E aí, como não tinha um maridinho, acho que a galera dava uma segurada. Ou eu também fiquei pensando se eu não separava... Eu acho que eu rejeitava tanto essa ideia que eu já... Acho que as pessoas nem chegavam pra falar uma coisa dessa. Comigo chegavam porque eu tinha o maridinho, né? Isso aí tem a coisa da falta, né? Tá faltando. Ué, mas e aí, né? Então, assim... Eu sou, então, vaziona, né? Porque eu não tinha nem filho, nem maridinho. Aí... Não, exatamente. Vamos ter que conversar. Fale mais sobre isso. Exatamente, cadê sua terapeuta? Então, olha, então vamos levar isso. Mas eu vou te falar uma coisa aqui que eu falei poucas vezes na vida. Né? Aquele momento aqui. Né? Ui. Eu falei... se não me engano, falei só pra minha terapeuta isso. Mas vou falar aqui, porque Olha, eu acho que talvez isso seja... eu acho que talvez isso seja importante, assim. Eu nunca quis ser mãe, eu nunca desejei ser mãe. Mas eu já desejei desejar. Uau! Sim. E isso, quando eu percebi Por quê? isso... Porque Agora eu achei que eu seria socialmente aceita no sentido do olhar masculino. Ser uma mulher muito independente, que não quer filho, que não sei o quê. Isso assusta os homens. Bababá. Mas talvez se eu fosse essa mulher mais padrão... isso aí eu já fiz. Talvez eu fosse mais essa... Então, eu já quis querer, entendeu? Eu já desejei desejar. Igual a mim, eu já desejei Mas não desejar um funcionou. monte de lugares exatamente dentro do padrão. Exatamente por esse sentimento de... Ai, cara, às vezes é chato não fazer parte, sabe? Isso, exatamente. Exatamente. Às vezes, assim, é ser muito deslocada. Muito diferente. Exatamente. Dos desejos. Tem outras mulheres que estão querendo 1000 outras coisas e você... Hã? Então, assim, mas não funcionou. Porque eu não cheguei nem perto do desejo. Mas eu já super te desejar. entendo. Eu super te entendo. Acho que eu já passei por vários momentos da minha vida, com vários assuntos diferentes. Essa coisa do já desejei desejar, estar nesse lugar padrão aí, estereotipado. Que, gente, não é que seja ruim, mas eu tô falando que também não é a norma, né? Sim, sim. Papai, mamãe, filhinho, entendeu? Essa ideia. E eu falei assim, gente, será que não era pra eu querer isso, né? Isso. Porque é muito difícil acessar o lugar do desejo. Do desejo, assim, o que você quer e o que você deseja. São duas coisas diferentes, né? Porque o que você quer... O desejo também, mas o que você quer está muito mais atravessado pelo que a sociedade diz que você deve querer, assim. É aquilo que está na superfície. Então, é muito fácil, assim. Desde que você é criança, eu lembro, eu criança, e as pessoas falam, qual vai ser o nome dos seus filhos? Eu lembro de conversar isso com meu irmão. Eu lembro de conversar isso, de já ter nome, Você tinha nome? Eu nunca devo ter tive nome inventado pra alguma nada, coisa, gente. mas não era desejo. Era porque eu tinha que dar uma resposta para aquilo ali. Nossa. Minhas bonecas, eu nunca brinquei de ser mãe. Eu brincava de ser professora. Ai, que ótimo. Você é professora. Ou seja, fiquem atentos as crianças. Se fizerem isso, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Essa coisa do nome. De desde pequena saber o nome. E realmente, tem pessoas que já sabiam o nome, assim, lá do berço, já sabiam o nome do filho. E quando eu fui ter o Caio, eu tive muita dificuldade de dar nome pra ele. E aí, quando você falou isso pra mim, eu pensava exatamente nessa questão da investigação do meu desejo. E eu me coloquei muitas vezes essa pergunta, será que é o meu desejo? Por que eu tenho tanta dificuldade de nomear o feto? De nomear o bebê? Por que é tão difícil pra mim fazer isso, né? Porque eu acho que você também dá uma materialidade. Você dá uma realidade àquele bebê que tá ali ainda, você não sabe muito bem o que é, né? E eu demorei pra caramba. Até o momento, assim, acordei um dia e falei, é Caio, ponto. Beleza. Mas eu tive muita dificuldade. Como eu falei pra você, quando... Não era uma questão pra mim, aos 36 anos, quase 37, essa questão da maternidade... Mas acho que se eu fosse casada, isso seria. Sabe? Eu tenho essa nítida impressão. Se eu tivesse continuado casada, isso seria uma questão. Porque é meio que isso. Todo mundo olha e fala, tá faltando. Por que esse casal não quer ter um filho? Pra completar essa família? Eu falei, gente, família? A minha família, por exemplo, sou eu, Caio e meu cachorro. Sim. Uma família ótima, sabe? Sim. E essa é minha família.
E essa coisa da naturalização que você falou, por exemplo, o Caio chegou uma vez no colégio, não foi esse ano, se eu não me engano, foi ano passado ou retrasado. Ele perguntou pra mim assim, mãe, a nossa família é só isso? Como assim só isso? Mãe, quem é a nossa família? Eu falei, a nossa família sou eu, você e os Zeus. Nós temos outros familiares. Sua avó, seu avô, não sei o quê, sua tia, não. Não, mãe, eu tô perguntando a nossa família que mora na mesma casa. Eu falei, somos nós 3. Por que é só a gente? Porque eu não quero ter filhos mais. Só você e não quero ter mais outros filhos. Ah, eu falei, você tem amigos, você tem muitos amigos. Ele, mas eles não dormem na minha casa. Então, mesmo assim, pra ele, uma criança que frequenta o colégio, que vê outras famílias, isso também vem essa coisa. Mas por que só? Não tem que ter mais? É como se a quantidade de pessoas dentro de uma casa fizesse ou falasse sobre a quantidade de amor que você tem ou que você não tem. Sim, eu acho que você tocou em pontos aí muito importantes, assim. E outro, você pode estar com uma casa cheia de gente muito sozinho, né? Total. Então não é Mesma proporcional. coisa, mulheres que têm mamãe, papai e filhinho que falam pra mim assim, cara, eu estou completamente sozinha e perdida aqui. Exatamente. Não é uma lei. Sim. E eu acho que a gente tem, né, essa construção social. E assim, é bom deixar esse marcador aqui, que ninguém tá dizendo que é melhor, o que é pior, o que é bom, o que é ruim. É partir mesmo do seu desejo. Então, por exemplo, uma mulher que deseja ter 5 filhos, ser dona de casa e largar o emprego. Ok, é teu desejo. É daí que vem o teu, né? É isso que te movimenta. É isso. Isso faz sentido pra você? Acho que é muito isso. Por exemplo, nunca fez sentido pra mim. Você tá estudando psicologia? Não, ela tá falando de desejo, eu nem me meti, entendeu? Eu falei assim, gente, ela tá falando igual psicólogo. Não, são muitos anos de terapia, né? Então a gente, né? Você fica ali atenta a isso, né? Porque você precisa ser desejante. E tentar mapear e entender quem é você, porque é muito complicado, assim, o sujeito e a sociedade. Essa relação é muito complexa. E é isso, a gente não tem esse letramento. É muito difícil pra gente entender isso. Onde sou eu, onde é o outro, onde são os outros, o que me bate aqui. Eu sempre falo isso, né, em terapia e na clínica, né? Essa coisa da busca da própria autenticidade é um grande caminho, porque é isso, a gente é atravessado o tempo inteiro por quem nós fomos, por quem foram os nossos pais, por quem foram os nossos avós, por quem foram as nossas famílias, por quem nós somos na sociedade. Então tem muitos atravessamentos até que você chegue a uma ideia do o que é meu dentro disso, o que fala sobre o meu desejo. Né? Exatamente isso. Por exemplo, você falou dessa casa cheia de gente. Muitas pessoas, quando eu falo que eu não tenho filho e não quero ter, muita gente me pergunta assim, mas e quando você ficar velho? Você não tem medo de ficar sozinha? Muito clássica. É uma muito recorrente. Aí tem vários mas você problemas, vai ficar né? sozinha, mas eu respondo, você vai ficar sozinha, bebê. Você acha que seus filhos vão ficar lá atrás de você? Não, e assim, o teu desejo de ser mãe passa pela sua solidão. Assim, vamos então trabalhar essa solidão, né? E outra coisa, quem garante que teu filho vai estar ali? Desculpa falar isso, né? Mas assim... Eu acho que é totalmente isso. Eu falo isso abertamente, meu amor. Quem disse pra você que seus filhos vão estar ali? Primeiro que seus filhos vão ter a vida deles. Sim. E eu acho que se você tem um filho pra que ele seja sua bengala no futuro, você já tá tendo pelos motivos errados. Errados no sentido de... Cara, você não faz uma cópia de você ou uma extensão, né, dos seus genes pra isso, gente. Exatamente. E aí essa coisa do desejo, do porquê... Uma vez eu almoçando com uma amiga minha... E ela, por exemplo, foi eu quase não vejo isso. Ela foi à terapia para entender por que ela queria ser mãe. Eu acho isso muito difícil. Mas eu acho isso ela mais legal. Foi para entender esse lugar. E aí, hoje ela é mãe e, assim, super feliz e tal, de bem com a maternidade, fez todo um trabalho... Não, assim, sou eu, é o meu desejo e tal. E uma vez conversando com ela sobre isso, e aí eu comecei, não, eu não quero ser mãe por conta disso, por conta disso. Ah, ela, Lu, tipo assim, quase deu um bocejo, Lu, você não quer ser mãe porque não é teu desejo, ponto. Não precisa ficar se justificando. Não tem, para. Por que a gente tem que ficar se justificando o tempo inteiro quando você não quer ser mãe? Eu comecei a falar da minha relação com a liberdade, tudo isso, o que implica. Sim. Minha relação com a liberdade, minha relação com o tempo, não sei o que lá. Aí ela virou e falou assim, Lu, eu sou livre, a minha maneira, eu sou livre. O tempo, sim, claro, quando você é mãe, o tempo é mais restrito, mas assim, ok. Mas não eu não sou destituída de tempo.
Ela falou assim, Lu, você não quer ser mãe porque você não quer. Ponto. E, cara... Mas eu acho que tem essa coisa muito da justificativa mesmo, que Sim. você falou. E é difícil. Inclusive, eu tenho um filho e essa coisa do... você não vai ter outro filho. Meu filho é lindo, maravilhoso, todo mundo acha ele o máximo. Ele é mesmo. Ele é uma graça. Aí, você não vai querer ter outro filho, né? Eu falo assim mesmo, Deus me livre. Aí a pessoa já olha pra mim assim, do tipo... ai, que heresia, né? A pessoa não fala isso, mas eu vejo as reações do tipo... não fala assim... Não, eu já ouvi isso. Não fala assim, tadinho. Eu falei, tadinho de quem? Se não existe criança, tá falando de quem? Tá Uma falando entidade. do quê? Uma entidade, É, né? é. Não existe. E Deus me livre porque eu não quero ter outro filho. E pra mim é isso. Um filho já é, pra mim, coisas suficientemente demais pra ter que lidar. 2, impossível. Sabe? Ela fala isso, ela queria ter 2 e depois que ela teve Isso o acontece primeiro, muito, ela é. falou assim, tá ótimo. Eu conheço várias pessoas que queriam ter 2 tá filhos. bom. E eu falo, não tenha. Não tenha o segundo. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês esquecem. Esquecem do que acontece. E é muito eles, não, porque ele precisa ter um irmãozinho. Ela precisa essa ter uma outra irmãzinha. pergunta. Precisa ter um irmãozinho? Eu falei, Quem quantos precisa? irmãos você conhece que se dão super mal? Eu tinha uma amiga que eu falava assim, nossa, mas você se deu mal a vida inteira com seus irmãos. Do que você tá falando? Vocês brigaram que nem gato e rato. Vocês estavam ano passado brigando. Qual é o sentido de dar um irmãozinho? Eu falo muito isso, né? Uma vez a primeira vez que eu Porque eu falei acho que não é isso, sobre isso. São os motivos que estão sendo colocados emocionalmente numa prateleirinha errada. Exatamente. Então, minha mãe é esse caso, com o irmão dela, né? E aí ela falando, poxa, mas ele é meu irmão, ele é meu irmão. Eu falei assim, olha, desculpa, mas ele é seu irmão porque vovô e vovó transaram, e deu você, deu ele. E é isso, ponto, acabou. E eu falei assim, eu virei pra ela, nesse dia ela chorou, e ela falou assim, cara, isso foi uma grande lição. Eu virei pra ela e falei assim, mãe, eu não te amo porque você é minha mãe. Eu te amo pela relação que a gente construiu. Muito bom. Não dá, não é porque você me pariu, né? O que é Porque isso? relações são construídas, inclusive na Exato, maternidade. Eu falo, exatamente. aquilo que saiu de dentro de mim, que foi o Caio, não era o Caio, meu filho que eu amo hoje. Não, era um ser que eu não conhecia. Sim. E eu tive que construir uma relação com ele. Eu lembro exatamente quando ele tinha uns 2 meses, assim. Teve um dia eu olhei pra cara dele e falei, pô, vou te falar uma parada. Tô bem apaixonada por você. E tava. Porque eu tava construindo algo com ele. A gente tava se odiando, às vezes, se amando, às vezes. E sabe? E tentando entender o que era aquilo. Mas é aí que tá. Relações são construídas. Elas não vêm de presente. Assim, ó. Vou ter 2 filhos. Ai, por quê? Porque ele quer ter um irmãozinho. Porque, né? Vou dar um irmãozinho. Quem disse que eles vão se amar? Não, sem dúvida. Aí a gente volta à mesma coisa. A gente ainda não entendeu o que é amor. A gente fala de amor o tempo todo. E a gente não entendeu o que é amor, né? Que é ação, que é movimento, que é construção, que pode se dar de formas diferentes, né? Você pode ter 3 filhos e ter relações completamente diferentes com cada um deles, entendeu? E, na verdade, normalmente são, Exatamente. Não dá pra ter a mesma relação, são pessoas diferentes. Exatamente. A relação que eu tenho com a minha mãe é uma diferente do meu mentira. irmão com a minha Lembra aquela mãe. coisa que a gente escutava do tipo... Eu dou o mesmo amor para todos. Gente, mentira, não, cara. Vamos não parar, tem como. não é. Aí você pega o amor, fatia. Como é que é isso? Exatamente. Assim, né? Eu tenho 3 filhos. Deixa eu fatiar em 3. Terço, Gente, tem questão de afinidades. Tem filhos que você tem mais afinidade, outro que você sente mais à vontade aqui nesse lugar, o outro naquele outro lugar. São diferentes. E uma coisa que eu aprendi também, né? Lendo um pouco, estudando um pouco sobre essa coisa do amor. Eu passei muito por essa fase no período da pandemia. Eu decidi estudar sobre o amor, né? E aí, uma coisa que eu aprendi também, né, dessa questão, nem todo mundo está preparado para amar, nem todo mundo sabe amar, nem todo mundo aprende a amar. Tem gente que passa pela vida sem saber ser amado. Isso também é uma outra coisa. Nossa, muita coisa. Né? Muita então, coisa. Então, eu acho e aí é isso. Imagina, assim, essa frustração. Ai, vou ter um filho que é o maior amor do mundo e esse amor... E esse amor não vem desse jeito, mas isso acontece direto. Porque a pessoa imagina, idealiza uma relação que, na verdade, ela não se dá na prática. E aí vem uma baita de uma frustração, do tipo, quem é esse ser, então, que eu pari? Quem é essa pessoa que tá aqui na minha frente? Porque tem também essa ideia idealizada desse amor parental. Sim, sim. De que você tá ali totalmente de que pra ele é uma via que é certa certa de se acontecer e que acontecer naquele ritmo. O ritmo do amor intenso, né? Da paixão intensa. Não, não é. De novo, voltamos a falar. Amor é uma coisa que é construída.
Se você não constrói, ele não acontece como um toque de mágica. E as pessoas têm filhos muito com essa idealização. Eu vejo muitos chegar no consultório. Às vezes, nem tanto pela idealização do amor, às vezes por uma questão quase que obrigatória social, ué, mas esse não é o caminho da vida? Casou, ter filho, né? Eu vejo muito essa coisa do, não é isso? Sim, sim. Não sei. Quem vai me dizer é você. E eu acho que é muito essa coisa, assim, desse amor, assim, aqui tá garantido. Já garanti alguém me amando. Que é muito um lugar do desamor pra mim. Que é tentar Exatamente. tampar uma panela ali. Que não é sobre isso. O amor não é sobre a tampa da minha panela, não é sobre a metade da laranja. E o amor parental também, filial, não vai ser assim. Não vai ter aquela coisa, alguém vai me amar pro resto da vida. Cara, o Caio pode não me amar. Provavelmente com 15 anos ele realmente não vai me amar. Mas... Sim, eu dou aula pra adolescentes. Ele não vai me amar. Mas quem sabe com 20 e tanto ele volta a me amar. Lá pros 30, ele volta a me amar. Mas é isso, não é uma garantia de amor, sabe? Essa relação eu tenho que construir com ele todo dia. Isso dá um trabalhão, né? E aí que eu acho, essa coisa do maternidade, e se eu não quiser ser mãe, ou se eu quiser ser mãe, pra mim tá muito relacionado a o que você entende sobre isso. E ao mesmo tempo é muito complicado, porque você só sabe o que é ser mãe sendo, né? Sim. É uma especulação que você... Mas é uma especulação interna que eu acho que tem que ser feita. Sabe? Do tipo, eu quero ser mãe. Eu acho que quando não quer, beleza, você nem passa pela questão. Agora eu quero. E aí eu gostei muito do que você trouxe. De, por exemplo, uma pessoa que vai à terapia para investigar o porquê de querer ser mãe. Porque eu acho que isso é um baita de um caminho. Você tentar entender... O que é que você está depositando nesse ser que está vindo, né? Porque o ser mãe tem a ver com isso. Sim, e aí eu acho que se constroem relações mãe e filhos muito mais saudáveis, né? O que você está depositando ali, né? O que você espera dessa relação... Qual a reparação histórica que eu estou tentando fazer através dessa criança? Exatamente. Porque ela vai te atravessar uma hora ou outra. Isso eu acho muito importante, assim, porque... Por isso que eu falo assim, por que não ter filho? Mas assim, por que tê-los? Assim, gosto dessa pergunta. Que lugar, né? Que eu tô dando a essa maternidade, a essa paternidade, enfim. Exatamente. Qual o sentido disso, assim, né? Qual o lugar? Eu acho isso muito importante, assim. Eu acho. E aí você constrói relações saudáveis, assim. Porque, na verdade, é interessante que a gente faça isso com todas as relações, né? Sim. Mas, né, ao escolher, você está escolhendo trazer alguém à vida, né? E propondo uma relação a uma pessoa que não pediu para nascer. A verdade é essa. E uma você relação ao longo de uma vida inteira. Exatamente. Não vai ter um finzinho daqui a 3 anos, não, gente. Exatamente. Então, assim, mas eu acho muito importante a gente pensar em todas as relações, o que é, que lugar ela ocupa. Né? Com quem que eu estou me relacionando de fato, né? Você se relacionar com pessoas reais, né? Quem é de fato meu pai, quem é de fato a minha mãe, quem é de fato... Nessa relação, Nossa, gostei muito do que você falou de se relacionar com pessoas reais, porque eu vejo pessoas que se relacionam com filhos ignorando quem é o filho. Não, total. Na escola a gente vê isso direto, né? Na clínica você também. chama, exatamente. Você chama o pai e a mãe e a pessoa fala de um ser que não é está aquele. matriculado nessa escola. Não, assim... E aí, assim, Gente, como é que incrível você isso, fala né? isso para um pai e para uma mãe? E eu fico num lugar... Aí tem isso também, né? Como eu não sou mãe, entendo. eu me sinto muito, assim, O que ela tá falando? Ela não tem filho, ela não sabe o que é isso. Pô, vai me ensinar a educar um filho e tal. E aí fala assim, gente, essa pessoa não sabe com quem ela tá se relacionando. Ela não conhece o filho dela, a filha dela. Assim, o pai, assim, porque sabemos, né? Quando chamamos no colégio, geralmente quem vai é a mãe. Né? Geralmente. Então, estamos aqui falando... E como estamos falando de maternidade... vamos falar a verdade. Falar esse recorte também. Vai numa reunião de pais, baby. Vai Vê quantos pais tem. Faz a conta, exatamente. Dia dos pais, todos estão lá tirando fotos. É lindo, exatamente. Mas, assim... E a gente fica assim, gente... Esse filho tá ideal, tá na ideação, tá... Puxa pra realidade, vamos aqui. Isso que eu tô falando. E assim, eu já vi, só pra te dar um exemplo, a gente lá com a ficha da criatura, papapá, ele fez assinado por professores, coordenadores, direção, tudo assim, tudo registrado. A mãe virou e falou assim, meu filho seria incapaz de fazer isso. Pegou a bolsinha dela e foi embora. Foi embora. Então, assim, né? É isso, né? Porque incapaz de lidar com esse filho real e o filho ideal, exatamente. né? Não, porque aí também vem um negócio assim, será que eu falhei? Pô, meu filho faz essas
porcaria toda na escola, assim, será que é falha minha? Onde foi que eu errei? Eu sou uma péssima mãe. Aí vai bater nesse gente, lugar. isso. Aí, infelizmente, assim, dá vontade de abrir um outro podcast, né? Porque, assim, a ideia é isso. Porque que sempre recai sobre a mulher também esse questionamento. O que eu falei? O que a mulher falhou na criação daquele filho? Cadê a mãe numa hora dessa? É sempre assim. Cadê a mãe? A frase é essa, cadê a mãe que não tá vendo isso? Não, cadê a família? Cadê a aldeia? Porque eu acho que é um baita de uma pergunta. Maternidade, se eu não quiser ser mãe. Eu não quero ser mãe porque eu não tenho aldeia. Porque eu não vou ter ninguém pra me ajudar. Porque eu não vou ter ninguém pra segurar as pontas comigo. Porque os pais, eles abortam filhos todos os dias. Por isso. Sim. Sabe? Tem 1000 motivos que a gente poderia dar aqui de não querer ser mãe. E tem 1000 motivos que pode também. E aí, como você falou, tem que olhar pra própria singularidade. Eu acho que a grande pergunta é: por que quem não quer ser mãe é tão julgada socialmente? Sim. Que essa é a pergunta. Porque você pode querer ter, você pode querer não ter. Ok, é com você. Vai lá na sua terapeuta, investiga essa questão aí se você quiser, se você não quiser, enfim. Mas por que há esse julgamento da mulher que fala que não quer ser mãe? Ou, por exemplo, da mulher que fala, eu não quero ter outro filho, Deus me livre. Sim. Porque é isso, né? Aí a gente volta ao início da nossa conversa aqui. Tá muito naturalizado, tá muito colado. É como se eu fosse destituída desse lugar de mulher, né? Por não ser mãe. Né? Então, é como se fosse uma falha de caráter, quase. Porque, assim, é uma predestinação, quase, né? E é como se eu tivesse falhado na vida. Ai, total, é sempre na Luciana, falta. Total. É como assim, não deu certo. É a mesma coisa a mulher que não gente, tá casada. ficou pra tia. Não tem aquela história do ficou pra tia? Que era uma coisa completamente pejorativa. Isso, porque aí junta duas coisas. Não casou e não foi mãe. Então, sozinha. Assim, eu tenho uma tia sozinha. As pessoas falam com uma tristeza na voz, no olhar. Eu tenho uma tia, tadinha. Solteirona, não casou, sozinha, não teve filho, não quis nada. Que não quis nada, a pessoa de repente teve uma vida super rica. Sim, mas... De experiências, de coisas. Não, tadinha. Mas aí pra essa mulher é o quê? Os pais idosos, doentes, não, cuida ela, porque ela não tem filho, não tem nada. Não, como não tem nada? Ela não tem nada, isso me irrita. Isso eu ouço muito, assim, essa equiparação de que não tem filho, não tem nada. Desculpa, a minha vida é riquíssima. A minha vida é Amiga, riquíssima. você falou um ponto que já me causou muito desgaste na vida. Inclusive, eu já tive uma briga homérica com a minha irmã, assim, já passamos anos falando disso. É que a gente faz quase que uma sessão terapia, eu e ela, pra gente resolver coisas do passado. E essa daí foi uma. Porque uma vez ela me ligou, ela tem filho, né? Só que meu sobrinho agora tem 18 anos. E ela me ligou e eu tava saindo do trabalho, tipo, 8h30 da noite. Era o que eu queria fazer naquela época. Ok, beleza. Tô voltando, eu falo. Ela, não, que você não vem aqui, que... Porque você não tem nada, você não tem ninguém, você tem tempo de vir aqui. Cara... Pensei assim, putz, cara, como assim, né? Aí eu preciso ter um filho pra ser respeitada dentro dessa família. E mesmo assim, eu tenho um filho, eu continuo, às vezes, assim, a minha opinião, às vezes, é a última, porque eu não tenho um marido, uma família, um núcleo. Então, tipo assim, resolvemos nós e você, que é, né, que tem menos. É como se fosse uma cota de validação social. Sim. Sabe? O casamento e os filhos, a quantidade, a família, o tamanho disso, te dá quase que um pertencimento maior ou menor. Gente, aquela frase, né? Quando a gente é criança, assim, não, na vida você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Esquece isso, gente. Cara, assim, né? Então, eu já larguei perdendo aí, né? Já comecei sem viver. Já larguei. Então, é essa coisa, né? Esse lugar, assim. E aí a gente vê, assim, tantas relações muito atravessadas com muita dor, com muita solidão, com muito desamor. Porque é isso, as pessoas foram tendo filhos porque... Era isso. Eu acho que a grande reflexão hoje que fica, assim, pra mim, é isso, né? Eu acho que é a investigação do desejo sempre. Mas eu gosto muito do que você trouxe da pergunta. Por que eu quero ter filhos? Eu acho que essa é uma grande pergunta. E não me venham com as respostas, né? Que são quase que respostas band-aid, né? Você já tem ali, cola aqui, cola aqui, cola aqui. E não é isso. É por que você quer ter realmente? Do que você tá falando? Porque eu quero minha continuidade, eu quero... Não, vamos um pouquinho além disso. O que é que você quer construir com essa pessoa que tá vindo? Porque relacionamentos são construções diárias. E que é isso. Meu filho agora tá grande. Eu adoro essa frase também. Meu filho agora tá grande e...
Ok, mas que relação é essa? Uhum, uhum. Ah, meu filho não liga, mas não fala mais comigo. Mas peraí, você fala, né? Você fala, e aí, pô, como é que estão? É igual os amigos que estão longe. Aham, claro. Você continua tendo uma relação com Uhum, aquelas pessoas, né? E uma coisa que eu falo muito na clínica é aprender também que depois que o filho está adulto, né? Que é uma outra relação que tem que ser criada. Mas São dois adultos, igual você falou da sua mãe. Não, eu gosto de você, eu amo você, porque eu amo você. Não porque Não, você é minha mãe. e o amor, ele é tão ritmado, ele não é uma coisa dada e parada, porque assim, a Lu, a filha da minha mãe, com 1 ano de idade, não é a mesma coisa agora com 41. Eu mudei. Então, assim, você precisa alimentar esse Reciclar amor. esse amor. Então, assim, ele tem ritmo, ele tem movimento, porque não é a mesma Luciana. E ela me ama. Não. Então, porque isso E foi ela constru- também não é a E mesma. ela também não é a mesma Lúcia. De quando ali, né, me colocava pra dormir, tá. E agora, então, assim, é uma construção que é o tempo todo. E isso pra todas as relações. As pessoas vão mudando. Se seu amor ficar Casamentos congelado também, lá, tá, casamentos, gente? A pessoa fala, mas ele não é mais o meu. Eu falei, óbvio, gente, 10 anos depois você quer. amém! Não, Que bom! Que bom que não é o mesmo, assim. Tem gente que melhor, tem gente pior. Mas assim, cara, vai congelar a pessoa, nada aconteceu. Nós Você. estamos em constante transformação. Sim, graças a suas Deus. experiências, suas vivências, a forma como você internaliza aquilo, seus traumas, não sei o quê. Cara, é um pacotão, né? Então, assim, esse amor, ele é muito movimento, ele é muito essa construção. Gente, e maternidade é movimento. Pensem nisso. A gente tá chegando no final do nosso tempo. Eu sempre quero muito tempo com vocês, mas, assim, infelizmente não dá. Gente, eu não trouxe nenhum livro hoje, porque eu já estou de mudança e o livro que eu queria trazer, na verdade, ele já está embalado. Mas é um livro que eu indico sempre e é um livro que está esgotado, assim, eu consegui uma cópia com a Brenda, que é O Mito do Amor Materno. Esse livro é fantástico, da Elizabeth Badinter, eu acho que é assim que se fala, tá? É fantástico o livro. Ele faz um traçado histórico, ele situa a gente nessas verdades que a gente acredita que é verdade e, na verdade, peraí, essa verdade foi construída socialmente. E aí é muito interessante quando a gente se vê ali e fala assim, gente, é por isso. É muito interessante, então procurem. Eu acho que dá pra achar também em PDF, porque se eu não me engano, eu tenho uma paciente que achou, tá, gente? Dá uma procurada aí, tá? Lu? Bom, eu trouxe aqui 3 indicações. Primeiro, esse livro aqui que eu li recentemente, As Homicidas, da Lia Zeran. E ela vai trabalhar com casos de mulheres assassinas. Geralmente a Uau. gente não fala sobre isso, exatamente. E ela não vai pesquisar sobre o caso, ela vai falar com a representação que se dá sobre essas mulheres. Sim. Porque a mulher assassina, ela quebra uma visão sobre a mulher. Meiga, suave, Exatamente. gentil. Não, e aqui assim... Mulher no tem filme- agressividade. A gente já falou sobre isso aqui também. Exatamente. Aqui tem facada, tem tiro, tem porrada, bomba, tem tudo aqui. E aí, como que é representação sobre essas mulheres? É isso que ela vai trabalhar. É um livro maravilhoso. Eu li assim, porque é a escrita dela. Qualquer coisa que ela escreveu, eu vou atrás. Mostra a capa pra eles, que E eu aí, sempre gravo é capa aqui, também. tô me nessezinho. Tô me sentindo... E aí, por que eu trouxe ele? Além de ser um livro maravilhoso que eu tô super indicando, uma das assassinas não era mãe. E isso é usado contra ela. Nossa. Como um desvio de caráter, de personalidade, de Ai, quero maldade. ler esse. É maravilhoso. Uma das assassinas não é... E isso é usado no julgamento, nos jornais, como as pessoas falavam dela. Porque é isso, tá vendo? Porque ela não é mãe, ela não tá sabe o vendo? que é. Ela é incapaz de amar. Ela é uma pessoa, olha, já maldosa. Lu, você é Muito super bom. capaz de amar, viu? E eu te amo. Obrigada, eu tava aqui um pouco nervosa. O outro é, você tem filhos? Como as mulheres vivem quando a resposta é não? E aí esse livro é muito legal porque fala, entrevista e conta a história de mulheres que não quiseram ter filho, mas também conta a história de mulheres que quiseram e não tiveram. Então eu acho um livro muito bacana para quem tá nessa Sim. situação, sabe? De que Uhum. quis ter, mas não, por algum motivo não pôde ter.
Agora, o mais impressionante é que a capa é muito mal feita. A capa, não Por sei quê? se dá pra vocês verem, Dá. uma criança chora no colo de uma mãe e a outra faz uma cara super feia. Isso é um estereótipo pavoroso de que Exatamente. quem escolheu não ser mãe não gosta de criança, É. tem pavor de criança. Então, assim, por exemplo, isso acontece muito. As suas amigas têm filhos, elas não dividem coisas com você. E eu Ela falo... não chama pras coisas. Cara, às vezes, eu tenho amigos que não me chamam pra aniversário da criança. Eu sei. Porque eu não tenho filho. Aham. Oi? É. Isso é Sabe? horrível. Gente, isso... Cara, isso assim... E são super seus amigos. Eu chamo. Sim. Mas assim, eu tenho uma amiga que ela uma vez falou assim: não, mas amiga, se não der. Eu falei: que se não der, tá louca? Você é a tia fulana, Não, acabou. Claro, gente. E assim, é como se eu não fosse capaz de amar os Mas filhos eu já das fui, minhas amigas. eu já fui tirada do. Você é tirada do círculo ali, das E coisas. é muito engraçado como é que filho define. Eu já fui tirada por não ter filhos e já fui tirada por ter filhos. Sim. Depois a galera continua e aí você não pode mais ir porque você tem uma criança pentelha. Sim, ninguém Isso te tam- chama é, pra ninguém te chama pra nada. Então, assim, essa capa é horrorosa. A mulher tá com uma cara Mas eu acho que é muito um estereótipo. zangada aqui. Um estereótipo de que nós, não mães... Engraçado que não tem um nome, né? Em português, pra quem não é mãe, né? É verdade. Nós não mães, então a gente... Por que, a que tem que ter, né? Não, mas a gente se define pelo negativo. E aí a gente naturaliza a maternidade. É verdade. Entendeu? Nós mulheres. É, É verdade, é. tinha que ter um negócio. Né? A gente se define pelo negativo. E assim, não tem nada a ver uma ojeriza com criança, com maternidade. Não é isso, sabe? É uma coisa... Eu super comemoro a maternidade das minhas amigas. E fico lá, e levo presentinho, e choro, e me emociono, e adoro os vídeos. Então, assim, vamos quebrar isso. E o outro que é um livraço também, que é Mães Arrependidas, uma outra visão da maternidade. De uma socióloga israelense, ela vai... E aí é muito interessante, porque ela toca num assunto muito tabu, né? Não tem nada a ver com mãe que não amam os seus filhos. Tem a ver com mães que não gostam do lugar da maternidade. Sim. Elas amam aquela pessoa. Eu. Elas amam aquelas pessoas, mas Mas o detestam lugar da ser mãe. maternidade é um saco, Exatamente, né? gente. Esse lugar da maternidade é um saco. E só que a gente foi criado para, né, que a mãe, que a mãe é isso, a mãe é aquilo. Eu falo pro meu filho, eu amo sua mãe, eu amo você. Isso. Mas o lugar da maternidade é um lugar que tem que ser colocado em xeque, cara. Tem que ser discutido, filho. Isso. Elas falam, cara, eu não gostei de ser mãe. Eu não gosto de ser mãe. Elas falam, né? Eu não gosto de ser mãe. Eu amo meu filho. Amo demais meu filho. Ele é Eu amo aquela maravilhoso. pessoa, mas eu não gosto de ser mãe. Eu poderia ser pai dele, inclusive, sabe? Eu continuaria amando o Caio maravilhosamente, mas eu não teria Isso. tudo aquilo que a maternidade traz de Toda obrigação demanda. e uma demanda Exatamente. sufocadora, né? É. Eu falo, eu poderia ser pai dele. Tá ótimo. Ser pai dele é ótimo. A polêmica. Ó, torta de climão agora. Ok! Foi mal, gente. Não resisti. Bom, obrigada, Lu. Muito que obrigada. agradeço. O papo muito gostoso. Sabe que eu te adoro. Também Então foi te muito adoro. bom estar aqui com você. Obrigada Muito mesmo. obrigada. Tô honrada de estar ocupando esse espaço aqui. Mais uma vez, parabéns pelo projeto. Eu tô adorando Obrigada. acompanhar. Obrigada. Gente, então, bom, agradeço a todos. Eu já avisei pra vocês que semana que vem eu não tô gravando, eu só vou gravar agora mais 2 episódios aqui em Friburgo. Eu vou gravar os 2 no dia 14. Vou estar aí distribuindo pra vocês. Esse de hoje vai estar saindo na quinta-feira, 8 horas da noite. E é isso, acho que sem muitas delongas. Eu tô muito louca essa semana, eu tô muito exausta, eu tô muito retardada, porque eu estou de mudança. Então tenham paciência comigo se alguma coisa der errado nessa postagem, tá? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.